tivemos recentemente alterações nas regras de benefícios fiscais em Santa Catarina para insumos agropecuários. Primeiramente, é feita uma alteração na Lei 19.395 de 2025, que trata da concessão de isenção e redução na base de cálculo nas saídas de insumos agropecuários. Traz ali, primeiramente, uma alteração na isenção interna, da não aplicação num caso específico aqui, e também traz alteração no diferimento, previsto originalmente lá na lei que a gente citou. Essa lei ela trouxe para Santa Catarina a implementação das regras em sintonia com o CONFAS para esses benefícios. Então, a alteração com base na Lei 19.729 de 2026, publicada em 26 de fevereiro, entra em vigor na publicação com efeitos a contar de 1º de março de 2026. E na sequência aqui a gente tem a regulamentação dos benefícios da lei, já introduzindo as alterações no regulamento do ICMS de Santa Catarina. Primeiramente aqui uma questão na transferência de créditos, permitindo a transferência também ali no artigo 10P do anexo 3, transferência de créditos, em relação ao diferimento, que está previsto agora também na regulamentação. Traz uma questão aqui importante na importação, dizendo que o imposto devido na entrada dos insumos agropecuários relacionados a seguir, esses que a gente tem aqui na sequência, importados do exterior do país, poderá ser apurado na forma geral, na apuração mensal, pelo confronto entre os débitos e os créditos escriturados durante o mês em cada estabelecimento sujeito passivo. Então, esse imposto devido na importação desses insumos vai passar a ter apuração mensal e não mais pago lá no desembaraço aduaneiro. Fica condicionado que a importação seja realizada por intermédio de portos, aeroportos e pontos de fronteira alfandegados situados em Santa Catarina e o importador não seja devedor da Fazenda Estadual. Na sequência, traz as regras implementando em Santa Catarina em sintonia com o CONFAS, como a gente disse. Então, primeiramente, traz aqui a redução em 60% da base de cálculo nas CDs interestaduais, desses insumos aqui na sequência. Traz aí todas as regras para aplicação dessa redução. Na sequência, redução em 30% da base de cálculo do ICMS, nas CDs interestaduais também, desses insumos agropecuários aqui. E isenção nas operações internas com os produtos relacionados nas reduções de 60% e 30%, nas mesmas condições estabelecidas. E daí ele coloca aqui que essa isenção não se aplica aos produtos relacionados em alguns itens ali que a gente falou da redução de 60% e também em alguns da redução de 30%. Nessas saídas realizadas por esses estabelecimentos aqui na sequência. Isso porque depois lá na frente vai ser concedido o diferimento interno. Não vai ter isenção, mas vai ter o diferimento. Depois também, redução na base de cálculo, de forma a resultar em tributação final de 4% nas importações e nas saídas internas e interestaduais desses insumos agropecuários aqui da sequência. Aí ele coloca ali todos os condicionantes e os demais detalhes. E como a gente disse, ele traz também o diferimento na operação interna. Então, o imposto relativo às operações internas tributadas com os insumos agropecuários de alguns itens lá do artigo 29, que é a redução de 60%, e alguns itens do artigo 30, que é a redução de 30%. Então, esse imposto poderá ser diferido por meio de registro aplicativo disponível no SAT entre 1º de março a 31 de outubro e depois, mediante regime especial concedido pela DIAT, a partir de 1º de novembro de 2026. Ele diz aqui em que casos o diferimento é aplicável, que são aqueles estabelecimentos que a gente mencionou lá em cima, na regra da isenção, onde não se aplicava a isenção. Traz aqui na sequência todos os demais detalhes desse regime especial. Ele revoga o artigo 34A do anexo 2, que assegurava a manutenção integral do crédito, então não tem mais essa possibilidade, e também faz alteração no decreto 2128, que trata do alcance dos regimes de tributação relacionados à importação. E ele traz aqui no anexo único as mercadorias importadas não alcançadas por benefícios fiscais. E aqui em cima ele faz uma ressalva para essas mercadorias. Essas alterações vieram com o decreto 1427 de 2026, publicado em 27 de fevereiro, e ele entra em vigor na publicação, com efeitos a partir de 1º de março de 2026.